Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto presencial e online. Em Salmo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Nós sabemos pela palavra do Senhor que se nós o invocarmos de todo o nosso coração, nós teremos resposta. Mas isso depende do coração de cada um de nós. E nós não podemos desistir, porque talvez ainda a sua bênção, a sua vitória ainda não chegou. Perto está o Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu
promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Apenas a igreja. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluias, aplauda o Senhor essa noite. Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Mateus, somente no capítulo 18, somente o versículo 11. Mateus 18, 11. Se você puder ficar em pé, a gente agradece. Só um versículo pequenininho, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Outra vez, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Filho do Homem, Jesus. Vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, temos louvado o Teu nome, temos abençoado o departamento infantil, temos oferecido a Ti, Senhor, o nosso coração grato. Agora Te rogamos que Tu venha nos alcançar com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, é alimento, é luz, é lâmpada, é resposta, é direção. Então, Senhor, em tudo o Seu nome venha a ser glorificado para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. A salvação, a gente fala de Jesus porque Jesus é a coisa mais importante, é algo mais importante, é o que é mais sublime que a gente pode ter, é Jesus Cristo. A salvação é a maior de todas as bênçãos espirituais que o ser humano ele pode receber da parte de Deus. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tá bom. Apesar disso, muitas pessoas não sabem o que é a salvação e nem o que significa. Isso se deve em parte ao caráter simplório e superficial de boa parte da educação cristã, que tem sido ministrada pela ampla divulgação de algumas doutrinas massificantes que não chegam à essência da questão. Por isso, antes de vermos o que é salvação, veremos o que não é.
Antes de ver o que é salvação, veremos o que não é salvação. Salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação religiosa. Isso não é salvação. Esse é um pensamento popular comum. Muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É perfeitamente possível que uma pessoa seja membro de uma denominação religiosa por muitos anos e não tenha um relacionamento com Jesus baseado na graça de Deus. Estar ligado a uma igreja não é status religioso, é fundamentado na fé. Outra coisa que a salvação não é, ela não é a mesma coisa que prosperidade material. Os que pregam a chamada teologia da prosperidade, eles falam tanto sobre a prosperidade financeira, porém, se esquecem de anunciar o perdão de pecados e a salvação em Cristo. Dessa forma, eles acabam transmitindo a falsa noção de que Jesus morreu na cruz para nos dar boa saúde, um bom carro, uma boa casa e para salvar nosso negócio. A mensagem da cruz, ela não deve ficar totalmente perdida em meio às questões materiais. Jesus não morreu para nos dar bênçãos materiais, e sim para nos trazer a salvação. É certo que Deus nos abençoa financeiramente e materialmente, dando-nos o suficiente para a nossa peregrinação nesse mundo, porque aqui é só um período de peregrinação. Mas o cerne das boas novas não é um carro possante, mas a salvação eterna. Terceira coisa que não é a salvação, é a mesma coisa que participação em eventos religiosos. Esse também é um pensamento comum. Muitas pessoas pensam que o fato de fazerem peregrinações e romarias é sinônimo de salvação. A versão evangélica mais comum deste engano é pensar que a participação de incontáveis atividades religiosas na igreja é sinônimo de salvação, e não é. Algumas atividades eclesiásticas são realmente proveitosas e edificantes. Outras consistem apenas em um ativismo vazio. Salvação é um relacionamento piedoso com Deus baseado na graça, mediante a fé, e não um ativismo religioso. Eu não estou na igreja para ser salvo, eu estou na igreja porque sou salvo. É diferente. Eu não sou religioso. Eu frequento a casa dele porque ele me alcançou e eu entreguei minha vida a ele. Mas essa questão de estar na igreja para dizer que é um cristão, isso não quer dizer que tenha salvação. A salvação é o envolvimento com a pessoa que ela tem com Deus. Ela precisa se envolver, está na casa dele. Por quê? Porque você tem intimidade, você quer adorá-lo, você quer estar junto com os demais irmãos para juntos congregarem e glorificarem e exaltarem o nome dele e receber dele o que ele tem, cada dia a porção que ele tem para nós. Entenda que salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontrava por causa do pecado para o estado de bem-aventurança para o qual ele é conduzido pela graça de Deus. Isso é salvação. É sair de um estado para o outro. É sair de um estado de prisão, de encarceramento de alma, espírito, para um estado de graça, de liberdade, libertação. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E isso é salvação.
O apóstolo Paulo menciona esta mudança de estado em sua carta aos cristãos lá em Colossenses, seu capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: em Deus, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Isso é salvação. A salvação é transporte. O reino das trevas para o reino do amor dele. Passamos a viver uma vida diferenciada, não porque ficamos mais bonzinhos, não, é porque nós fomos libertos. O Deus nos tirou do reino das trevas e passou a nos introduzir ao reino do amor. De acordo com as Escrituras Sagradas, a pessoa que não é redimida, o qual chamamos de homem natural, ele vive em trevas espirituais. Ou seja, estão distantes da luz chamada Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da salvação, carecem da libertação. O homem jamais se libertará sozinho. Ele não ficou preso sozinho, não vai se libertar sozinho. Alguém precisa de um libertador. Alguém que venha quebrar suas cadeias, venha quebrar os grilhões, venha tirar do cárcere da alma. Sozinho o homem não consegue. Sozinho o homem não sai da situação que ele se encontra. Somente através de alguém que possa salvar. Eu posso falar boas coisas, oferecer esperança, mas eu não posso salvar ninguém. Quem pode salvar é o Senhor Jesus. Então peça socorro para Ele. Diz: Senhor, me salva porque eu estou encarcerado, me salva porque eu estou preso, me salva porque há grilhões, me salva porque estou acorrentado, eu quero sair daqui, mas não consigo. Aí o Senhor vem e liberta. O Senhor faz a obra. E o diabo, ele é astucioso. Ele acorrenta o homem sem ele perceber. De repente ele está preso, está amarrado. Primeiro ele joga a isca. Aquela coisa boa, né? A gente pensa que o diabo vai dar coisa ruim. O diabo não dá coisa boa, ruim não, meu. O diabo só dá coisa boa. Mas qual a finalidade dele dar coisa aparentemente boa? Para acorrentar, para escravizar, para colocá-lo numa situação sem saída. Ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. A Bíblia nos revela que o salário do pecado é a morte. E o diabo sabe disso. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não sabia, você está sabendo, mas sabe, o diabo já sabe isso há muito tempo. Por isso que ele faz de tudo para você não ter acesso a ele. Porque se você tiver acesso a Jesus Cristo através da sua palavra, a libertação vem, não tem jeito. E aí o homem não consegue, a mulher não consegue, o jovem não consegue captar, porque tem tanta coisa distraindo a mente, tem tantos pensamentos que vêm na sua mente, que ele não consegue focar naquilo que está sendo dito. Ele vai pensar na feira, vai pensar na segunda, vai pensar na terça, vai pensar no trabalho que vai ter que fazer, eu vou ter que entregar isso aqui amanhã. Todo tipo de pensamento surge na hora da palavra. Mas por quê? Para quê? Para tirar você do foco, para que você não venha ser liberto, não ser tirado das suas cadeias, das suas mãos. E ele distrai. Distração é especialidade de Satanás, distrair as pessoas. Quando o homem aceita o sacrifício crucial de Jesus, reconhecendo-o como Salvador, e entrega tudo a sua vida, não é só reconhecer, eu sei que Jesus salva,
Tá, e aí, você aceita? Aceito. Você entrega? A questão não é só aceitar, é entregar também. Ah, eu aceito que Ele é Salvador, mas eu preciso entregar. Então eu vou entregar minha vida para Ele, porque se eu tenho consciência que Ele salva, por que não entregar? Porque só saber que Ele salva, eu preciso experimentar, eu preciso sentir a mão dEle me salvando, me libertando. O apóstolo Pedro menciona como esta mudança de estado, ao dizer lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz: vós, porém, quando eu sou liberto, Deus estabelece uma outra condição para a minha vida. Sou escravizado, sou acorrentado, sou dependente de muita coisa, não consigo fazer nada sozinho. Quando quero fazer, quem tenta me ajudar me afunda mais ainda. Então Pedro diz assim: quando o homem recebe a libertação, quando o homem é alcançado pela salvação, Deus o liberta. Aí Pedro declarou: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta condição que eu posso ser, você pode ter essa condição, fazer parte da raça eleita, fazer parte do sacerdócio real, fazer parte da nação santa, nação, povo de exclusividade do Senhor, propriedade exclusiva dele. Diz: você é meu, eu sou seu e você é meu. Mas para que isso aconteça, eu preciso pedir, aceitar, entregar, para que Ele me liberte e me vincule a Ele. Sem Jesus, o homem está como na escuridão da noite. Mas com Jesus, o homem passa a ser a luz no Senhor. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Para eu andar como filho da luz, eu tenho que ser filho. Boa intenção é muito passageiro, temporário. Amanhã eu vou fazer isso. Vai nada. E eu tenho que ser filho. Eu tenho que viver como filho, sendo filho. Porque tem filho que vive como não seja sendo filho. Mas eu, como sendo filho, eu preciso andar como filho. Porque tem muita gente que não é filho, que andar como filho, e que é filho, não quer andar como filho. Por isso Paulo diz assim: aquele que é filho, andai como filhos da luz. Aquele que ilumina, aquele que direciona, aquele que faz de você um referencial para outras pessoas. Pessoa que vai chegar para você e dizer assim: estou gostando de você, você está tão diferente. Filho da luz, obra feita pelo Senhor. Agora, por que o ser humano precisa de salvação? Qual a necessidade de sermos salvos? A resposta é simples. Precisamos desesperadamente de salvação, porque esta é a única maneira de termos nossa comunhão com Deus restaurada, e também é a única forma de escaparmos da condenação eterna. Você acha que se não tivesse condenação eterna, ele viria aqui para oferecer vida eterna? Ele veio oferecer por uma coisa que tem o contrário. Se ele veio oferecer vida eterna, é porque existe uma condenação eterna em processo. O homem, se despaço, o homem sem Deus, ele está no processo de condenação.
O homem com Deus, ele está no processo da eternidade, da salvação eterna. Se Jesus veio, é só uma coisa lógica. Se Jesus veio mostrar um outro caminho, porque o caminho que o homem estava andando não ia levá-lo a lugar algum a não ser para as trevas e ranger de dentes. É uma coisa lógica. Jesus veio para mostrar um caminho novo, boas novas, evangelho. Por quê? Porque se eu não conheço o evangelho, eu estaria perdido. Portanto, as Escrituras Sagradas afirmam que, com muita clareza, que todos os seres humanos são pecadores. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós temos a condenação da morte. E qual é a morte que ele tem? Primeiro a física, depois a espiritual. A física eu não tenho como escapar, a espiritual eu posso mudar. A física não, todo mundo vai morrer. Só vai ter uma classezinha aí no finalzinho, quando Jesus vier, que não vai experimentar a morte. Mas a morte é para todos, é a condenação humana, através de Adão e Eva. O homem passou a ter limites da sua vida física. Por quê? Porque ele amaldiçoou a terra e ele ficou maldito na terra. Mas aí Deus veio, enviou o seu Filho para trazer boas novas e um novo caminho, uma nova direção para dentro. Essa nova criatura não é fora, é dentro. Esse caminhar da eternidade não é o meu corpo, é a minha alma. O corpo Deus já condenou, diz: maldito é você. A terra, você. Diz: você veio do pó você vai tornar. Deus amaldiçoa o corpo. Esse corpo não presta nada para Deus. Mas eu, como tenho a minha alma, eu preciso cuidar do meu corpo, que vai ficar na terra. Porque Deus me salvando, quando Ele vier, Ele transforma esse corpo maldito num corpo glorificado. A Bíblia fala que o homem morre, o espírito volta para Deus, o corpo vai para a terra, a alma para o lugar de julgamento, ou para condecoração ou para juízo. Essa é a receita, essa é a direção. Voltando 6:23, portanto todos nós, igualmente merecedores da retribuição correspondente ao pecado, de acordo com a Escritura, que é a justa retribuição chamada morte. Nós lemos e volto a ler, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus veio, enviou o seu Filho chamado Jesus, para interromper o seu caminho, o meu caminho qual estava estabelecido: morte física, morte espiritual. E aí ele veio, nasceu de uma virgem, nasceu, viveu, exerceu 3 anos de ministério, sofreu o que tinha que sofrer, passou todas as situações humanas, mas ele, na cruz do Calvário, ele foi crucificado, verteu todo o seu sangue inocente, mas aquele sangue inocente estava pagando o preço, e o preço da redenção do homem não estava em qualquer sangue, era um sangue imaculado, um sangue inocente, um sangue sem culpa, um sangue sem peso de pecado, e Jesus tinha este sangue, e ele derramou todo o seu sangue, para que eu e você tivéssemos as condições
condições de receber esta redenção através do reconhecimento do sacrifício crucial de Jesus e declarar que Ele realmente é o Salvador e é o único que pode salvar. E por isso, por eu achar que Ele pode salvar, eu quero e eu vou entregar, e eu entreguei a minha vida para Ele, eu entreguei para a vida para aquele que vai salvar, porque eu estava preso àquele que estava me matando. Sabe que o sentido mais profundo e abrangente da palavra de Deus consiste em 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Isso implica no total rompimento de nossa comunhão com Deus. Morte física. Desde tempos imemoriais, as pessoas nascem, crescem e morrem. Devido à regularidade desse processo, já deveríamos estar acostumados com a morte física. Você já acostumou? Ninguém acostuma. Fulano está mal. Ai, meu Deus. Morte física a gente não está acostumado. No entanto, a morte continua sendo motivo de tristeza e dor. A morte sempre nos abate, causando mais profundo pesar. Isso se explica pelo fato de o ser humano ter criado para viver e não para morrer. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. A morte é uma invasora em nosso sistema. Por isso sempre a vemos com estranheza e dor. O ser humano foi criado para desfrutar da vida abundante que Deus havia preparado para ele lá no Jardim do Éden, em plena comunhão com o seu Criador. Este era o projeto original de Deus: trazer para o homem tranquilidade, comunhão, bênção, vida eterna. Por causa da misericórdia de Deus, a vida física de Adão e Eva não foi tirada imediatamente. Após a realização do primeiro pecado, Deus permitiu que aquele casal vivesse por muitos anos depois disso. E também permitiu que vissem seus filhos e netos. Contudo, no momento em que o primeiro pecado foi cometido, a morte entrou no mundo. Essa é a morte física. Morte espiritual. Paulo começa o relato de nosso texto básico dizendo o seguinte, Efésios 2:1. Ele, Cristo, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe que o pecado provocou a separação entre nós e Deus. Entre nós, entre o homem e Deus. Morte espiritual é exatamente isso, separação de Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus ama o pecador, mas Ele encobre o rosto por causa do pecado. E ele diz assim, Ele encobre o rosto para não ouvir. Por quê? Pela misericórdia de Deus, se Ele ouvir, Ele atende. Deus é tão misericordioso que se Ele ouvir, Ele atende. Então Ele encobre o rosto. A misericórdia de Deus ela é inexplicável. Sabe que o pecado provocou a separação entre nós e Deus. Certamente a morte espiritual é a mais terrível de todas as consequências. Sabe que Deus é a única fonte de toda luz, de todo bem, de toda a vida.
Quando nos separamos dele por causa do pecado cometido, entramos no estado de morte espiritual. Estando vivo, estamos mortos. Por isso que na escola dominical, o tema fala, desperta dentre os mortos, mortos-vivos. Está dentro da igreja, está tendo título, tem um cartãozinho de membro, mas está adormecido como morto, morto-vivo. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muitos mortos-vivos por causa daquilo que eles estavam aceitando, se acomodando. Deus, evolução. Eu disse aqui e volto a dizer, evolução faz parte, mas nunca a essência deve ser mudada. A essência, ela não pode ser mudada. Você pode usar todas as tecnologias possíveis, data show, microfone sem fio, tablet, evolução, mas a essência não muda. Jesus. E a gente acha que isso aqui muda a essência, não muda. A essência não pode mudar. Eu posso e devo fazer uso daquilo que está evoluindo, que Deus, a Bíblia diz assim, nos últimos tempos multiplicaria a ciência. Para quê? Para quem? Eu vou fazer uso dela. Se não mudar a essência, eu for fazendo uso. A inversão desse estado de morte para a vida que há em Cristo Jesus é o que chamamos de salvação. Então a salvação é fazer do homem que está morto espiritual ter vida. A morte física é uma coisa que vai levar um tempo, uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. A morte espiritual ela é cessada quando o homem reconhece Jesus, reconhece o seu sacrifício, aceita-o como Salvador e entrega a sua vida para Ele. A morte espiritual é cessada na hora. Por quê? Porque o espírito dele passou a ter ligado ao Espírito Santo e ele tem vida. E por último, a morte eterna. Esse é um dos ensinamentos bíblicos mais combatidos na nossa época. A mentalidade pós-moderna de nossos dias não suporta a ideia de castigo eterno. No entanto, a existência do inferno é um claro ensino bíblico. A pessoa que permanecer espiritualmente morta durante toda a sua vida, isto é, o pecador que não atentar para a salvação em Cristo Jesus, não recebendo assim a salvação, a Bíblia revela que os tais recebem a condenação e a morte eterna. Mas isso é exagero. Se é exagero, eu preciso evitar o exagero. E quem evita exagero sou eu. Não, o negócio de morte eterna é comigo não. Então eu vou fazer o quê? Eu quero a vida eterna. Eu quero que o Senhor tire a minha morte espiritual, me coloque ligado ao Espírito. Jesus disse, na verdade o Espírito está pronto. Esse Espírito está pronto é quando o homem se aceita Jesus, ele fica ligado ao Espírito Santo. Então, ele tirou a morte espiritual e se ele viver uma vida segundo o Espírito, ele tem vida eterna. É uma questão lógica. Se o negócio é sério lá para baixo, é sério lá para cima também. Só que lá para cima você tem que ter umas atitudes persistentes e perseverantes. Aqui para baixo não. Dúvida. Eu vi um pastor dizendo assim, que o diabo, eu tive um sonho, que eu cheguei, eu falei assim, eu não queria vir para cá, eu não sei por que eu estou vindo aqui. Ele disse, não, mas aqui não precisa de marcar nada, né? Aqui chega de qualquer jeito. Não tem esse problema não. Que você chega.
Não, mas eu falei, não, aqui negócio de marcar, de orar, isso é coisa lá do outro lado. Aqui não, aqui de qualquer jeito você chega. Facilidade que leva ao sofrimento eterno. A pessoa que permanecer, a condenação do inferno, vou dizer assim, é o modo como a Escritura descreve a realidade além túmulo, daqueles que morrem sem se renderem ao amor e à justiça de Deus. Aí você fala, eu não acredito. É um direito que você tem. Mas eu prefiro me apegar nele. Se não for, mas eu estou apegado nele. E se for? Como é que você fica? A Bíblia fala sobre uma experiência do homem, do rico e Lázaro. Que ele foi... Aí aquilo ali é simbólico. Então, não tem quem vai para lá, não tem esse negócio de pedir. Não, pede para alguém lá pegar para os meus irmãos. Tem isso não. Isso é só uma figuração. Não existe isso. Só lá vai ficar gemendo lá já. É só uma alegoria para ver como a importância da salvação. Olha só. No entanto, embora a linguagem seja figurada, ranger de dentes, lago de fogo, enxofre, o fato que ela descreve é real. É só uma alegoria de sofrimento. Aí você fala, uns vão sofrer mais do que outros. Não sei se vai ter juízo. Não sei. O inferno é um lugar real onde os que não forem salvos estarão eternamente separados de Deus. Meu amigo, minha amiga, não pague para ver. É melhor se render aos pés do Senhor. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu me dei uma escapulida. Você está com vida? Está entendendo o que eu estou falando? Você pode voltar na boa. Você ainda não está morto. Você pode reviver espiritualmente. O próprio Jesus fala sobre a realidade do inferno muitas vezes. Lá em Mateus capítulo, só vou falar um texto. Mateus 5, verso 22, depois 29 e 30. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, esse será sujeito ao inferno de fogo. Verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ele fez uma alusão, né? A importância da salvação como o perigo da condenação. É isso que eu não estou aqui. Eu não estou aqui falando nada se você vai ser salvo, você não vai ser. Não, isso é coisa individual. Eu só estou falando o que está escrito. A decisão é pessoal. Você fala assim, não, mas do jeito que eu estou vivendo está bom. Ótimo. Ótimo. E eu? Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu fui chamado para falar. Agora, cabe a você aceitar ou não. Cabe a você rejeitar ou não. Agora, eu estou falando o que está escrito, não estou falando o que eu estou pensando. Isso não é meu pensamento e nem minha filosofia de vida, nem minha ideologia. É o que está escrito. Eu só estou passando o que está escrito. A salvação é um dom de Deus. Já estou terminando. Você me pergunta, como a salvação acontece? A salvação é algo que Ele dá de graça. Sabe que a salvação não nos é dada por merecimento, mas nos concede essa bênção da salvação sem que tenhamos qualquer direito. Exatamente o conceito da graça de Deus. Paulo afirmou isso
Ele disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. De acordo com o texto bíblico, que é básico, a salvação é um dom de Deus. Só Ele pode nos salvar. Ela é oferecida graciosamente e é de graça. Não podemos merecê-la com nossas obras, nem pagar por ela com os nossos recursos financeiros, não se compra. Ela é dada graciosamente por Deus. Tudo que precisamos fazer é aceitá-lo pela fé, aceitar a salvação através da pessoa de Jesus Cristo, que eu já volto a dizer e não me canso de dizer, eu preciso reconhecer o seu sacrifício, reconhecer que Deus enviou o seu Filho, reconhecer que Ele pagou o alto preço que eu não poderia e ninguém poderia pagar. Ele verteu um sangue inocente, Ele sofreu toda sorte de humilhação, Ele teve angústia, Ele teve agonia, Ele teve aflição, mas Ele perdurou ali naquele momento, perseverou naquele momento. Ele disse, Pai, está feita a obra, eu entrego para Ti o meu Espírito. A partir dali a Bíblia Sagrada diz que o véu se rasgou de alto a baixo, muitos sepulcros foram abertos, muitas pessoas começaram a ressuscitar, porque a obra da redenção foi realizada. Aleluia! Agora o mais fácil ficou para a gente. Qual é a coisa mais fácil? Eu aceitar. Você não precisa fazer qualquer tipo de sacrifício. É reconhecimento. Você tem que usar aqui, ó. Você usa isso aqui e deixa ele entrar aqui. Ele diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Mas você precisa deixar a sua mente, seu raciocínio funcionar direito, para fazer avaliação da vida que você leva e da vida que é proposta. A vida que é proposta parece que não tem nenhuma emoção, porque a vida que a gente leva lá fora é cheio de emoções, ameaças, aventuras. Uau! Mas a vida que o Senhor oferece, as emoções são dentro. Paz, esperança, amor, confiança, fé, graça, poder, unção. Parece que aqui é melhor do que aqui. Não, aqui passa, aqui permanece. A escolha é sua. É aquilo que passa que você prefere ou é aquilo que permanece que você decide? A salvação é a ação de Deus que nos tira do império das trevas e nos conduz de uma forma graciosa ao reino de seu Filho, Jesus. Essa salvação oferecida graciosamente por Deus em Cristo é a única solução para o problema do pecado, o único recurso dado por Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga amém. Amém. Deus abençoe vocês.